O tema da mensagem de hoje é abundante chuva. Está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Acompanhe no quadro, ou se você quiser depois abrir a Bíblia, bem só para que a gente ganhe tempo. 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, vem subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. O que esse homem viveu, o profeta Elias, ele viveu uma grande seca espiritual. E essa seca foi a partir da rebeldia do povo de Israel. Eu já falei sobre isso, que toda vez que nós nos rebeliamos, direto ou indiretamente, contra Deus, ou contra a obra de Deus, ou contra aqueles que são de Deus, a seca chega na nossa casa. Toda vez que nós não damos ouvido, nós começamos então a enfrentar o que é liderado no altar. Acabe, se você ler a história de Acabe, ele foi um rei profano, juntamente com Jezabel. Eles foram um dos piores, que envergonharam a Israel, envergonharam o nome do Senhor. E Elias sabia que ele era rei, que ele tinha autoridade, mas a autoridade maior estava sobre o homem de Deus. Sabe, irmão, Deus operou grandes milagres através de Elias nas terras de Israel. Eu quero te dizer que Ele quer derramar uma grande abençoada chuva que corresponda aos anseios, aos desejos do seu coração. Às vezes nós vivemos algumas situações porque não temos a condição, ou achamos que não temos a condição de mudar. Por muitas vezes a situação chega à tua casa, ao teu trabalho, na tua vida espiritual, e você diz: é assim mesmo, eu não posso fazer nada, eu não tenho como mudar. É mentira do diabo. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, e você pode profetizar o melhor da terra para a tua vida. Está dizendo que não vai ter sucesso, está dizendo que não vai dar certo, mas o Senhor te diz: abre a tua boca e profetiza, porque quando você disser haverá seca, a seca haverá. Mas quando você também disser: olha, haverá muita chuva, Deus vai bradar o céu. Ponto 1. A realidade da seca vivida pela nação de Israel. Então Elias, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: olha que ousadia deste homem. Ele diz: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Ou seja, ele se apresenta diante do problema que era Acabe, ele se apresenta diante da afronta que era Acabe, dizendo: olha, viva o Senhor Deus, glória a Deus, aleluia, este Deus ao qual eu sirvo. E ele continua dizendo assim: cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele diz segundo a palavra de Deus? Não, ele diz segundo a minha palavra. Ou seja, quem manda no pedaço aqui é eu. Você pode ser rei, Acabe, mas servo do Senhor sou eu. Quem tem domínio sobre as coisas de Deus sou eu. E você precisa entender isso. Nós entendemos a vida toda que tudo é pela vontade do Senhor, é fato. Mas tem coisas que é pela tua vontade. Tem coisas que você libera sobre a tua vida. Tem coisas que você
Ninhada dura, né? Saiu ninhada. Bom filho, não sei se entenderam. Ninho, passarinho, tudo a ver. A Bíblia diz que o juízo de Deus, irmãos, foi ministrado sobre a palavra de Elias. E 3 anos e meio não houve chuva em Israel. Sabe o que aconteceu? A sequidão trouxe inúmeros problemas. Mas ele tinha profetizado. Ele podia falar: Senhor, tadinho do rei Acabe, né? Agora ele até deu uma melhorada, baixou um pouco a crista. Faz o seguinte, Deus, eu volto atrás da minha palavra. Não vai ser mais 3 anos e meio, não. Vai ser só 3 meses e meio. Cuidado ao abrir a boca, mas depois que abrir, não tente voltar atrás, porque o que é ligado na terra será ligado no céu. Deus cumpriu, porque antes de todas as coisas ele honrou ao Senhor. E o desejo de todos, de toda a nação, é que a chuva fosse derramada. Nós temos vivido isso esses dias para cá. Algumas cidades, tanto em São Paulo como outras cidades, têm vivido o que é a falta da chuva. A falta de chuva traz enfermidade, a falta de chuva traz um ar seco. O ar seco normalmente traz gripe, traz irritação na garganta. Algumas pessoas ficam atacadas, né, em todo o órgão de respiração. Tem todo tipo de doença, todo tipo de virose. Porque a terra, quando está seca, ela produz um pó. E este pó é que faz mal. Além de não produzir o fruto, a terra, quando está seca, tudo fica caro. O feijão fica caro, o arroz fica caro, né? A carne de boi fica caro, que precisa do pasto. Então todo mundo sofre. Agora, para que continuar com o pecado? Para que continuar com a rebeldia? Para que continuar com o erro? Se tudo isso é resposta da nossa teimosia. E às vezes você diz: pastor, eu estou passando por isso, mas eu não tenho pecado. Não tenho traído, não tenho mentido, não tenho feito isso, não tenho feito aquilo, mas tenho sido rebelde em alguma área. E a rebeldia é a vontade de Satanás. Amém? E nós precisamos entender, irmão, que Deus não está te castigando. Que esta campanha, Deus não está dizendo: olha, você pecou e agora você vai ter que ficar de joelho não sei quanto tempo até que eu mude a sua história. O Senhor está dizendo: você está numa terra, num país onde o governo é corrupto, onde só existe ladrão, onde são pessoas que querem engolir a outra, onde o mundo está tentando nos tragar. Mas essa terra seca vai haver mudança para a tua vida. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa para os teus familiares que não têm a Cristo. Amém? Este ano nós vamos ver muitas situações de pessoas que não servem ao grande Deus passarem e continuarem por uma terra seca, esturricada. Mas aonde você estiver tem nuvem, ainda que seja pequena, do tamanho da mão de um homem. Aonde você estiver tem nuvem. Amém? Não é, hoje em dia a gente vê na televisão quando diz assim: olha, em São Paulo vai chover. Ninguém fala onde. Vai chover. Pode ser que seja lá em Guarulhos, pode ser que seja em São Caetano, e aqui às vezes não cai uma gota. Vai chover. Assim será na tua vida. Aonde você estiver, a nuvem do Senhor estará contigo, a mão do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a mão de Deus acompanha aqueles que são fiéis. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor acompanha aqueles que estão debaixo da tua palavra, debaixo da tua fé, debaixo da tua graça, debaixo da tua obediência. Amém? E esses pecados ocultos que Israel viveu trouxe depressão, trouxe ausência de fidelidade, maus testemunhos, trouxe problemas financeiros. Mas eles tinham uma grande necessidade: que o Senhor derramasse da chuva. E somente, amado, com essa maravilhosa chuva, a história de muitas vidas poderia ser mudada. Tópico 2: a promessa viria através da abundante chuva. Preste atenção. A chuva muda todas as coisas. Amém? Ninguém consegue viver sem água. Pode ter muitos lagos, lagoas, cachoeiras,
ela vai permanecer por algum tempo, como aconteceu em Israel. Elias profetizou, realmente não houve chuva, e eles no começo não caíram a ficha. Não tem chuva, mas tudo bem, a gente providencia, até o momento que as fontes começaram a secar, até o momento que a plantação, e eles viviam da plantação, começou a ter dificuldade, porque não tinha chuva. Mas de uma forma grandiosa, Elias ele foi usado pelo Senhor, e quando ele vai ao Senhor, ele diz: Senhor, é chegado o tempo, e agora eu vou continuar a aliança que eu fiz contigo, e que o Senhor libere a chuva. Ele precisou ir diante do Senhor. Ele chama o seu servo e diz: olha, vai até Acabe, o rei Acabe, diga para ele: sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo um ruído, eu estou ouvindo um barulho, que a chuva está chegando. Isso é para quem tem fé, amém? Porque o povo olhava para o céu e tinha uma nuvem, um sol que estava esturricando, e ele dizia: olha, eu começo a ouvir o som de chuva. Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, mas às vezes acontece. Mas no interior, quando a chuva está vindo, talvez não chegou na cidade ainda, mas ela está vindo para as cidades vizinhas, a gente começa a sentir o cheiro de chuva, não é? Naquela época era a mesma coisa, sabe? Elias já estava sentindo o cheiro da chuva. Engraçado que o sol estava naquele dia mais quente do que os outros dias, mas ele, pela fé, não importa por muitas vezes o contexto da luta, sabe? Talvez mediante a um quadro difícil que você tem vivido, o Senhor diz assim: olha, mesmo que seja difícil aos teus olhos, que é humano, aprenda a crer que a chuva do Senhor sempre estará na tua vida. O mesmo Deus que usou Elias no passado para profetizar a vitória sobre a nação de Israel, no momento que veio a chuva, Ele vai usar aqui. Amém? Terceiro, comunhão com Deus. Esse é um ponto chave. Sem comunhão você não consegue profetizar. Sem comunhão você não tem autoridade para pedir. Sem comunhão você não tem autoridade para expulsar. Então a comunhão é a base de todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que enquanto ele mandou Acabe comer e beber, ou seja, se prepare, era o costume que eles tinham na época. Se prepare, porque está chegando. Ele ficou de braço cruzado? Não. A Bíblia diz que ele foi orar. E isso remete à comunhão que ele tinha com Deus, e a mesma maneira que nós devemos ter. Não adianta eu chegar aqui, irmão, e profetizar sobre a tua vida, e subir para a minha casa e continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu tenho responsabilidade no que eu ministro, eu tenho responsabilidade no que eu prego, eu tenho responsabilidade no que eu profetizo, e aquilo que eu faço, eu continuo fazendo. Sabe por quê? Para que Deus realmente honra. Às vezes a gente quer viver aquele ditado: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Nós devemos ser exemplo. Elias ele poderia ter ficado lá na casa dele, mas não, ele foi orar. Ele disse: eu não disse que a chuva viria, então eu quero pedir, eu quero clamar ao Senhor, como ele cerrou os céus, agora que ele abra as janelas do céu, porque eu disse que vai chover. Eu mandei chamar o rei, quando eu falei que não choveria, agora eu mando chamar e digo para ele: corre, porque senão não vai dar tempo. Você vai passar pela estrada, naquela época não tinha asfalto, e vai atolar no meio do caminho, que vai ser uma chuva tão grande que vai ter muita lama. Isso é fé. E ele foi orar. E nós, como filho de Deus, para ter a grandeza de Deus, para viver o melhor de Deus, amado, para trazer abundante chuva todos os dias da nossa vida, nós precisamos de uma coisa que é comunhão com Deus. Quantas vezes este ano você se trancou no teu quarto e fez um momento só você e Deus? Quantos textos da Bíblia, quantos livros da Bíblia você conseguiu ler? São 66, você conseguiu ler um pelo menos este ano? Pastor, eu leio na igreja, mas nós nunca pegamos um livro e fomos do começo ao fim. Nós falamos de vários deles, porque os nossos sermãos são temáticos, tem um tema. Isso é comunhão. Quanto tempo você perde
Sabe? Perde não, você ganha de joelho, falando com o Senhor. Ah, não dá porque eu trabalho, chego, tomo banho, vou para a escola, quando eu volto eu vou olhar meus e-mails, aproveito, dou um pulo no Facebook, eu tenho que dormir, porque logo cedo eu tenho que trabalhar. Essa é a nossa vida. Isso não é comunhão com Deus. Mas se eu não fizer isso, pastor, eu não como. Se eu fizer isso, eu não fizer isso, eu não pago minhas contas. A Bíblia diz que Elias não trabalhava fora, ele era homem de Deus, ele vivia pela obra de Deus, e nunca lhe faltou nada, porque o Senhor supria. E quando houve um tempo de seca, ele foi para a caverna e o Senhor o sustentava todos os dias, de água, e tinha um corvo ainda que devia ser o seu mordomo, que levava pão e carne todos os dias, porque Deus é assim, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não é hoje, amanhã, esqueci, amanhã também, depois amanhã também, depois amanhã também, até o dia que Ele cessar. Amém? O Senhor conta com a sua vida, e que a sua vida esteja no centro da vontade de Deus. Nós temos mania de dizer assim: olha, eu tenho um compromisso, por isso não deu para mim vir à igreja. Ah, esse mês eu não tomei Santa Ceia, mas Deus sabe todas as coisas. Irmão, o seu primeiro compromisso tem que ser com Ele. Não é com o trabalho, não é com o marido, não é com o filho, não é com o pai, não é com a mãe. O nosso primeiro compromisso é com o Senhor. Porque se você não consegue ter compromisso com Deus, você não tem compromisso com mais nada. O Senhor sabe que você precisa trabalhar. Deus não quer filho vagabundo. Mas saiba do seguinte: se a tua fidelidade for com Ele da maneira que Ele quer, primeiro que nunca você ficará sem trabalho. Você nunca, não é de vez em nunca, vai mendigar o pão. A Bíblia diz que nunca tomará emprestado. São promessas. Eu fico imaginando Elias, que não trabalhava fora, não tinha nenhuma empresa para ele trabalhar, não tinha nenhum banco para ele fazer empréstimo, e ele vivia no melhor da terra. Sabe por quê? Porque ele estava a serviço do Senhor. Algumas pessoas são chamadas para serviço de Deus, e outras pessoas são chamadas para servir ao Senhor. Você tem o seu trabalho, então você não foi chamado para servir a Deus, mas estar a serviço do Senhor, mas para servir a Deus. Então, dentro dos seus limites, tenha comunhão, porque é algo que ninguém vê, é melhor que ninguém veja mesmo, mas que o Senhor enxerga você todos os dias. Porque quando você abrir a boca, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Ordem do céu. Quando você abrir a boca, será uma palavra de ordem que vai vir do céu, e o Senhor vai honrar, porque você falou. Elias sabia tanto disso que ele falou para o rei: olha, eu não sou rei como você é, eu não fui eleito pelo povo como você é, eu não carrego uma coroa, eu não tenho um carro, sabe, grande como você tem, eu não tenho tanto ouro como você tem, eu não tenho o poder que você tem de mandar nas pessoas, mas eu tenho a ordem de dizer: não vai chover até o momento que eu falar o contrário. Quem podia mais? Era o rei? Quem podia mais era o rei, meus amigos. Fé é aquele que o médico disse assim: olha, minha irmã, pode levar seu filho para casa, porque leva para morrer, porque a medicina não pode fazer mais nada. E você olhar para o médico e dizer assim: meu filho vai ser curado. Ele vai te chamar de louca, porque a medicina não reconhece a fé. Ela até sabe que existe, mas ela não usa a fé como parte do tratamento. E você trazer o teu filho para casa, o teu marido, e falar: o Senhor Jesus vai te curar. Você precisa chamar alguém que tenha poder, alguém de nome, para vir lá, sabe, orar e começar a orar em língua, e bater o pé e fazer o reteté, porque não precisa disso. Basta uma palavra sua, se você tem comunhão com Deus. Basta você dizer: fica em paz, porque vai dar certo, e o fato acontece. Amém, meu irmão? Nós não precisamos carregar como nos desenhos, aquelas pessoas que tinham uma certa luz, carregavam uma sei lá o nome daquilo, uma aurélia, não sei o nome, como que é? Auréola. Que nome feio. Você não precisa estar vestido de terno e gravata. Aonde você estiver, o Senhor olha para você e diz: aquele é o meu servo. Amém?
Ele conta com aqueles que quebrantam-se, que se arrependem, que clamam pela misericórdia. É desta forma que nós tocaremos no coração do Senhor. Amém? Através das nossas orações. E veremos a vitória sendo declarada. Quarto, 7 vezes o tempo de Deus. 1 Reis 18:43 diz: E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Por que o profeta manda ele voltar 7 vezes? Segundo a palavra de Deus, amado, 7 é o número da perfeição. Às vezes a gente ordena, e para que a gente venha resgatar algo que nós mesmos ordenamos, precisa de perseverança, sabe? Ele podia dizer: não, vai lá 2 vezes. Mas ele disse: não, você foi e a gente não viu nada, né? Porque normalmente o ajudante é assim: olha, mestre, eu fui lá, mas não vi nada não. Você mandou olhar para o mar, não vi nada. Ele disse: sobe de novo. Enquanto você está aí subindo, apenas para ser o atalaia de ver o que está acontecendo, eu vou dobrar o meu joelho aqui e vou falar com meu Deus que eu tenho intimidade. A Bíblia não fala quanto tempo demorou, mas Elias, a mesma fé que ele usou para acessar as águas, ele usou essa fé para que a abundante chuva viesse. E com isso nós aprendemos, amado, que precisamos depender totalmente de Deus, sabe? Precisamos aprender a depender do Senhor, a descansar na sua poderosa mão e receber aquilo que a gente tanto quer. A nossa oração deve ser: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em minha vida. Como servo, dependo de Ti. Nossa oração deve ser: Senhor, cuida de mim, pois eu quero cuidar dos Teus planos, dos Teus projetos na minha vida aqui na terra, pois eu sei que Tu és fiel. E você pode ter certeza que Ele jamais desistirá de você. Amém? Aprendemos que há um tempo para o milagre, para ser declarado. É comum a gente orar e às vezes querer a resposta na mesma hora, mas Deus é o Deus do tempo, e muitas vezes Deus quer tratar conosco, e é nesse processo que Ele nos mostrará que há um tempo para o milagre acontecer. Mas Elias era diferente, ele confiou no Senhor, pois ele sabia que Deus era fiel. E o resultado, amado, foi que na 7ª vez chegou a resposta. Aí quando chega a resposta, o outro que não estava na mesma fé, não estava no mesmo propósito, no mesmo princípio: mestre, o senhor mandou voltar, ó, eu até vi, mas eu vi uma nuvenzinha pequenininha. Ó, se fizer assim, ó, eu acho que era mais ou menos o tamanho da minha mão, da mão de um homem, vindo lá longe, bem distante mesmo. Eu não tenho como medir essa nuvem, eu não sei que tamanho que ela é, mas eu fiz assim, e realmente coube como na palma da mão. Sabe quando a gente pega alguma coisa e tenta tapar o sol, e o sol fica do tamanho daquele instrumento que a gente está usando? Esse do tamanho da mão de um homem foi o sinal que ele fez. Era muito longe, ele dizia: agora, como que eu falar para o mestre? Era o tamanho de um carro, era o tamanho de um ônibus, uma nuvem do tamanho de um avião. Nossa, está vindo uma nuvem do tamanho de um navio. Ele usou a mão, por isso que ele usa a expressão tamanho da mão de um homem. Ele coloca assim distante, fecha o olho e diz: bom, ó, tá vendo minha mão? A nuvenzinha que eu estou vendo é isso aqui. O senhor ainda vai continuar orando? Ele disse: então corre, chama o rei Acabe e diz que vai se apressando, porque está vindo uma grande tempestade. Aquele que tem fé, irmão, no Senhor, ele não precisa ver nada grande, ele precisa ver apenas uma semente, ele precisa ver apenas um único ponto, para que este ponto venha a ser a transformação do que realmente Deus vai fazer. Deus não precisa de nada grande, Ele já é grande. Amém? Veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E no momento certo, o milagre aconteceu. 1 Reis 18:44. E sucedeu que a 7ª vez diz: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo no mar. Talvez, amado, você esteja pensando que a sua vitória, a sua vida está demorando, e você já orou em outras situações, que você tem clamado, sabe? Mas saiba que no tempo de Deus, ela chegará. O tempo de Deus vai acontecer. Ele sempre
sempre aparece na hora certa, Deus sempre faz na hora certa. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, nós estávamos aqui arrumando a igreja. Eu disse: engraçado, na campanha Diante do Trono do ano passado eu estava muito triste, muito triste. Foi quando nós recebemos aquela carta, lembra? Nós tínhamos 30 dias para desocupar o prédio, lembram disso? E a gente não sabia agora, fomos pegos de surpresa. O proprietário não quer mais renovar o contrato. Eu me recordo que meu único pedido foi: Senhor, eu coloco diante do teu altar, porque nós não somos cachorro bandido para ser escorraçado desse jeito. Nunca demos motivo para isso. Mas aquela senhora está brincando, não é comigo, não é com a minha casa, mas é com a tua casa, é com a tua igreja. Eu coloco diante do teu trono. E aquilo que a gente põe diante do trono do Senhor, a gente dê resposta. Dias depois, eles não só anularam toda aquela situação, como renovaram o contrato mais 3 anos. E fez exatamente aquilo que nós estávamos aguardando. Eu confesso que aquela carta, eu procurei alguns advogados, inclusive a doutora Márcia, e não tem jeito. Nós já estávamos há 6 para 7 anos sem contrato, ele só renovava automaticamente, ia se renovando. Então a qualquer momento o proprietário pode pedir sim. Eu disse: e agora? Mas eu me lembrei, e é o que nós temos que nos lembrar todos os dias, que eu e você somos homens e mulheres de Deus. E nós temos a autoridade de paralisar tudo. Paralisar o processo que está na justiça, paralisar o processo que está acontecendo dentro da medicina através do nosso corpo, paralisar todas as situações e liberar uma palavra de ordem. E quando nós liberamos, e cremos e confiamos, Deus faz. Nós temos muito testemunho durante todos esses anos dessa campanha, que eu continuo chamando de campanha por costume, mas não é uma campanha, um ato profético. Pessoas que não poderiam ser mãe, e após a campanha Diante do Trono, o Senhor abriu a sua mão. Nós tivemos aqui um rapaz, hoje ele já não está mais conosco, mora em Bauru. O nome dele é Ricardo, filho do Leonel, que foi na campanha Diante do Trono que o Senhor o curou da AIDS. E ele ainda tinha todo aquele controle que fazia todo ano, até o momento que ele disse: pastor, eu quero casar, e agora? Foi um momento que ele creu e liberou sobre a vida dele. Ele encontrou uma mais fé do que ele. Alguém chamava ela de doida, mas ela tinha fé. Que casou e tiveram um filho. E a criança não teve o vírus, ela não teve o vírus. E quando ele foi fazer o último exame, que era de controle, o médico disse: não sei o que aconteceu, mas você também não tem nada. Só eu, a minha irmã Laís, que sabia, porque até então era uma situação chata. Hoje, quando se fala de AIDS, já não é uma coisa que assusta tanto. Mas há 10 anos atrás, ainda era um tabu. Então ele tinha medo, tinha vergonha de falar para as pessoas que ele tinha o vírus HIV, era positivo, e as pessoas se afastaram da igreja dele. Então nós sabíamos, continuávamos orando, crendo. E foi numa situação como essa, diante do trono do Senhor, que ele apresentou e falou: Senhor, eu não vou entregar o sacrifício, eu serei o sacrifício. E quando foi no mês de janeiro, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, na primeira ou na segunda ceia, ele pediu para testemunhar. Eu achei que era um emprego, alguma coisa. Ele disse: olha, uma bênção que eu tive da campanha Diante do Trono. Eu não imaginava que ele iria falar abertamente, agora sem preconceito nenhum, trouxe todos os exames e foi abençoado pelo Senhor. E tantos outros. Então eu sempre digo, irmão, que a oportunidade que o Senhor nos dá de orar pelo ano seguinte, de declarar o que você quer ser no ano seguinte. Então nós não podemos
perder essa oportunidade. Não podemos fazer corpo mole. Às vezes você diz, poxa pastor, mas justo este ano, sabe? Eu tenho que estar vindo 12 dias na igreja. Tudo bem, não dá para você vir 12, vem 6, vem 4, vem 3. É você e Deus, é a tua fé com Deus. Eu proponho que seja todos os dias. Mas cada um sabe se pode ou não pode. Amém? Mas ainda que você venha o único dia, o último dia, se você tem fé, Deus é fiel para te honrar na mesma maneira. Amém, meu irmão? Porque se nós tivermos que 12 dias no hospital, todo dia ver alguém que está internado, um filho que está enfermo, que tiver que passar a noite, a gente vai passar, é fácil? Não é fácil. Mas o Senhor te diz, eu estou te chamando e colocando na tua mão uma semente que vai ser plantada e vai haver frutos e frutos para nós. Amém? 7 vezes foi a autoridade liberada para o servo. E o servo deles bem conhecia Elias. Eu às vezes brinco com o pastor Juscelino dizendo que ele é Elias, porque Elias era um homem bruto. O pastor Juscelino tem hora que ele é tão bruto, ele fala, nossa, trocou a ferradura, ele consegue ser mais bruto que eu. E olha que eu não sou fácil. Mas é o jeito da pessoa, não adianta a gente mudar, querer mudar. Elias era assim. Elias era o tipo do homem que ele falava na lata, na cara, e não media esforço. E os seus servos se tornaram discípulos dele e fizeram a mesma coisa. Amém? Eliseu se tornou assim, Geazi se tornou assim, todos eles. E às vezes a gente quer comparar a pessoa, amado, pelo que ela é. Nós temos que comparar a pessoa pelo que Deus tem na vida dela. E uma coisa ele podia ter, podia ser bruto como for, mas tinha autoridade. De Moisés, que era manso. Amém? Mas saber que ele disse, olha, é 7 vezes. Se fosse nos dias de hoje, os servos dos profetas diziam, por que 7? Pode ser 2? Nossa, que estresse, pastor, não pode ser só 4. Por que eu tenho que subir até lá em cima 7 vezes, ficar olhando para o mar? Ah, me poupe. Ele calado estava, calado ele ficou. Não é porque ele tinha medo que o profeta desse um coice nele, não, no modo de dizer. É porque ele sabia que se ele não obedecesse, ele estava quebrando um princípio, uma aliança que ele fez com o profeta. Naquela época, amado, o profeta quando chamava alguém, sabe como era a forma de chamar? Sabe como Elias chamou Eliseu? Eliseu era boiadeiro, cuidava de bois. Ele ia até a pessoa, porque Deus chamava, Deus tocava, tirava a sua capa e jogava em cima da pessoa e dizia, me acompanhe. A pessoa, por muitas vezes, ficava surpresa, mas era como se fosse ganhar na loteria, para você ter uma ideia, em questão de valores, mas em questão de surpresa, porque não é qualquer um. É por isso que Jesus na parábola ele conta que quando nós temos um chamado, nós temos que avançar. Tem gente que diz assim, mas deixa eu voltar lá e chamar, avisar os meus pais, deixa lá avisar, sabe, que fulano morreu. Ele disse, deixe seus mortos enterrar os mortos. Eu estou te chamando, me acompanhe, porque é um privilégio, e você é privilegiado de estar aqui esta noite, ouvindo esta palavra. Hoje o Senhor está derramando, está passando sobre você a capa do seu manto e dizendo, segue, porque 2015 a trombeta vai tocar, mas são trombetas de vitória. Sabe? Quando você passar, realmente as trombetas vão tocar de alegria, anunciando que o Filho do Todo-Poderoso está chegando. Quinto, fé, o elemento fundamental para a concretização do grande milagre. Foi na 7ª vez, amado, que Elias ouviu a resposta. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para muitos,
essa seria uma expressão de tristeza. Você vai lá no banco achando que tem 10 mil, nossa, arrebentei. Vou conseguir pagar minhas contas e glória a Deus. Quando você passa o cartão, digita a senha, tem 10 reais. Então, o que aconteceu, Jesus? Está amarrado, deve ser o devorador. Sabe, irmão, aquela sede da fé que você tem, não deixa que seja paralisada por algo visível. Elias não sabia disso, que quando o teu servo chega a ele e diz assim: olha, a nuvem é tão pequena que eu faço assim, o tamanho da mão de um homem. Ele podia dizer: Senhor, você não está ouvindo minha oração. Eu estou aqui há tanto tempo de joelho. Nossa, eu estou aqui há tanto tempo, já falei para chamar o rei Acabe, e agora o Senhor não está me ouvindo. Para de andar por aquilo que você enxerga. Ande por fé. Porque eu tenho certeza que a fé fará a diferença. Amém? Quando ele ouve a resposta do tamanho da mão de um homem, talvez o servo dele pensou assim: ufa, agora ele vai dizer: ah, quer saber? Vamos embora, deixa tudo aí, uma nuvenzinha desse tamanho não vai fazer nem cócega, nem garoto. Talvez era isso que ele esperava. Contrário, Elias disse: então corre, vai chamar o rei Acabe, não vai dar tempo. Talvez o servo dele disse assim: meu Deus, ou é muita fé ou esse homem é doido. Eu estou dizendo que está vindo bem longe, mas muito longe, uma nuvem do tamanho da minha mão, ele está mandando eu correr. E a gente sabe, amado, que nuvem, ela não é como um avião que ela sai correndo, não é? Ela vem bem devagar. Mas a fé faz mover coisas que nós nem imaginamos. E realmente, Acabe teve que se adiantar, porque a abundante chuva estava chegando. Essa foi a resposta que Elias estava dando. Ele creu, o milagre aconteceu. Uma pequena nuvem que está sendo formada na sua vida hoje, ela está em direção ao ano de 2015. Talvez ela é tão pequena que você não consiga ver, mas sabe que o Senhor está liberando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Tenha fé o suficiente para crer nesta nuvem, que vai transformar e trazer esta abundante chuva. Precisamos crer, meu irmão. Precisamos confiar plenamente no Senhor. Escuta o que eu estou dizendo, está sendo gravado isso. Até a primeira ceia de janeiro, você terá uma resposta da parte de Deus. Amém? Eu não sei o que é, não sei quem é. Talvez não seja a vitória por completa, seja só pequena nuvem, mas você vai estar aqui testemunhando. Eu posso até esquecer, mas você vai dizer: pastor, eu gostaria de testemunhar. Então, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do meu filho, que é menor que a minha, mas eu já estou me adiantando, porque eu sei que a abundante chuva está chegando. Amém, meu amado? Tenha certeza disso, creia, confie. Não fica dizendo: ah, mas eu não mereço. Ninguém aqui merece nada. Deus não nos abençoa porque nós merecemos. Que se Ele abençoasse na maneira ou na proporção que você faz para Ele, ou que você merece, nós estaremos na roça. Amém? Tenha certeza disso. Não importa o tamanho da seca que você viveu, que você passou a enfrentar, a promessa da grande vitória já foi declarada na sua vida. Busque a face do Senhor, sabe? Quebrando o teu coração, volte para a fé que é gerada, que é liberada sobre a tua vida. Volte para o templo do Senhor, para servir a Deus, e eu tenho certeza que a abundante chuva virá, trazendo a resposta no teu coração. Curva a sua cabeça e quero orar.